Ele vai fazer o seguinte. Não vai ser uma pregação, vai ser uma conversa. E eu quis fazer isso porque é o seguinte, gente. Eu penso que nossa igreja, a nossa vida, ela deve olhar para a Escritura Sagrada. A gente tem que olhar para o que Deus fez ao longo da história, ao longo das nossas vidas, e olhar como Deus trabalhou. A Reforma Protestante foi um evento que vocês sabem muito famosamente que Deus trouxe para a igreja, que ele trouxe para a gente retornar à Escritura Sagrada. Então, eu queria com vocês hoje pensar um pouco as consequências, e mais do que isso, olhar as perspectivas, porque nós precisamos de uma nova reforma hoje. Certo? Então, vai ser basicamente por aí que a gente vai andar. Quem quiser interromper, pode interromper. A gente está aqui em poucas pessoas, Bruno, Joninha, Letícia. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai conversando junto, tá? Eu vou ler só um versículo da Bíblia aqui, que é o que Joninha já leu, mas eu queria ler porque eu queria mostrar para vocês o que Deus, como Deus foi começando a trabalhar. Como é que Deus, na sua graça, levantou esse movimento? O que é esse movimento? O que significa isso tudo? Por que a gente está falando sobre isso? Né? Então, vamos responder essas perguntas em poucos minutos. Romanos capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte, Joninha já leu aqui, mas eu queria ler de novo, porque eu queria entrar no contexto do que o Lutero falou, certo? Então, diz assim a palavra: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo eu queria ler para vocês, antes de explicar ele, eu queria ver com vocês o que Lutero fala sobre esse versículo. Por que Lutero? Porque foi através dele que a gente vai encontrar uma nova perspectiva, na verdade não uma nova perspectiva, mas ele retornou a uma perspectiva que a igreja naquela época tinha perdido. A ideia que eles tinham antes, eu vou ler aqui para vocês, era que essa justiça de Deus era o fato de Deus ser justo e dele punir pecadores. Ou seja, o fato de Deus ser justo em si. Deus ser justo e como nós somos pecadores, nós merecemos o pecado. Eu vou ler o que ele falou aqui, para depois a gente tentar entender o que é que ele estava falando quando ele fala assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Né? Então vamos ler o que Lutero falou aqui. Olha só. Lutero fala assim, ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada me impediu o caminho, senão a expressão, a justiça de Deus. Porque eu entendia como se referindo, olha só o que ele fala, porque eu entendi a justiça de Deus como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo, e age com justiça quando pune os injustos. Então, Lutero pensava que Deus ser justo era ele simplesmente punir os pecadores. Isso é verdade. Mas vamos ver mais aqui. Noite e dia refleti até que, olha o que ele fala, captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a escritura ganhou um novo significado. E ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora agora se me tornava indizivelmente bela a escritura e me enchia de maior amor. Essa passagem, Romanos 1,17, veio a ser para mim uma porta para o céu. Essa epístola é o documento mais importante do Novo Testamento, o Evangelho na sua expressão mais pura. Aqui, gente, a gente está vendo Lutero falando como é que eu não entendia antes o conceito de justiça. E eu falo isso porque antes de eu ser convertido, eu também entendia isso, como ele. Eu não sei vocês, mas eu pensava sempre aquela ideia de Deus como sendo aquele que você tem que fazer alguma coisa e ele vai retribuir em troca. Do tipo assim, se eu faço coisa boa, Deus vai me tratar bem. Se eu faço coisa ruim, Deus vai me punir. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que fazer muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa. E se eu fizer coisa ruim, eu vou para o inferno. Então, de manhã eu estou salvo, de noite eu estou perdido. O que o Lutero entendeu foi que, na verdade, tudo que nós fazemos é pecado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos foi manchado pelo pecado. De modo que nós estamos sob a condenação do pecado. E ele, aquilo ali na Escritura, Deus mostra a ele, e aqui é onde era todo o ápice da reforma, é o começo, é quando ele entende que, na verdade, a justiça de Deus aqui em Romanos está falando que a justiça de Deus aplicada em nós. Como assim? Deus, por graça, nos credita a justiça. Deus nos perdoa, baseado na obra do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. De modo que Deus, na cruz do Calvário, pune Jesus pelos pecados.
e ele nos credita, nos coloca em nossa conta, dá um saldo positivo em nossa conta de justiça de Cristo, de modo que nós podemos ir para o céu. É como se, na verdade, nós fôssemos absorvidos, livres da condenação do pecado. Então, isso é o que nós entendemos por justiça de Deus. Não aquela que Deus pune os pecadores. Isso é o juízo divino. Mas essa justiça é aplicada na fé, através do Evangelho, como o Bruno já falou aqui, através da fé. E diante disso tudo, nos deixa saber e nos deixa entender quais são os pilares que nos consolidam nessa verdade que o Lutero falou. Quais são as colunas, as pilastras que vão nos diferenciar de qualquer religião errada? Na verdade, há 503 anos, a gente retorna à Escritura, e uma frase que o Rafael falou muito interessante para mim, lá a gente estava no Boas Novas, gravando, que vai sair amanhã, inclusive, ele falava para mim que não é revolução protestante, é uma reforma, ou seja, não é trazer algo novo, mas é retornar a algo que já foi dado. Certo? Então, nós estamos comemorando hoje, amanhã, dia 31 de outubro, que Deus fez esse avivamento que, segundo Hernandes Dias Lopes, é o segundo maior avivamento da história. Só perde para o Pentecostes, claro, que ali foi o grande avivamento, né? Que só aconteceu uma vez e não vai se repetir mais o Pentecostes, porque foi descido do Espírito Santo à igreja para aplicar as virtudes do Senhor Jesus. Mas nós entendemos que a reforma foi um movimento em que Deus levantou homens para retornar o que a igreja tinha perdido. E a nossa missão agora é entender esses 5 pontos que Bruno citou, né? E que eu vou citar aqui de novo, entender como é que estava, entender hoje e aplicações para hoje. Porque, pasmem, ainda hoje esses pilares ainda são quebrados. Eu vou só dar um exemplo para você. Eu vou só dar um exemplo a vocês do que aconteceu essa semana. Essa semana, não estou falando de 10 anos atrás. Essa semana, um pastor batista chamado Ed Renekiewicz, vou pesquisar depois, ele falou o seguinte, ele falou que a carta de Filemon, de Paulo a Filemon, era uma carta desatualizada. Ele falou que a Bíblia era desatualizada. Boa noite, Anne, seja bem-vinda. Então, o Ed René, esse pastor, nós estamos falando sobre a reforma, Jeane, seja bem-vinda. Ele falou que a Bíblia não era suficiente, que a gente precisava atualizar a Bíblia. Não sei se vocês viram isso. Mas ele falou que a gente tem que atualizar a Bíblia, que se a gente não atualizasse ela ficaria um livro onde a gente ia defender o machismo, onde ia combater o homossexual. Ou seja, ele colocou a Bíblia contra as ideologias do nosso tempo. Ele quis aplicar a Bíblia e fazer uma concordância, falando que, na verdade, o que é inerrante na Bíblia é o contexto, e não o texto. Quando, na verdade, gente, nós reafirmamos como protestantes que nossa consciência está cativa à palavra. É somente a palavra, como o Edith leu agora, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é alguma parte. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o nosso ensino, nossa repreensão e educação na justiça. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Outro versículo que fala muito claro sobre a palavra é João 17, quando fala, tua palavra é a verdade. Tantos textos, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos, vai nos falar sobre a palavra de Deus. O salmista pede a Deus para que ele vivifique o coração dele segundo a palavra, que ele ensina da segunda palavra, dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Na verdade, nós só temos a palavra, ela não está nas promessas de Deus. Então, assim, o que nos resta, de fato, é se prender à palavra. Quando ele foi questionado pelos papas, ele disse assim, eu não posso, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, quando o Papa falava que vem de indulgência, quando o Papa falava que podia perdoar pecado, você tem que entender, e a gente tem que entender que ele está errado. E qualquer pregador que se levante, seja evangélico, seja católico, que fale que tem autoridade sobre a palavra, está errado. A gente fala assim, ela disse a interpretação. Não, não é assim, não. A interpretação é a interpretação clara da Bíblia. Quando eu leio aqui, o justo vive pela fé, é óbvio esse título. O justo vive não pelo que ele faz, ele vive pela confiança em Deus. Isso é fé. Então, olha como é simples. Mas o homem, porque ela mexe com o homem, porque a Bíblia fere o homem sempre quer mudar a Bíblia, mas nós precisamos reafirmar ainda só a Escritura, somente a Escritura. Né? Segundo ponto que Lutero e os reformadores defenderam, gente, que a Bíblia fala que eles retornaram, como Juninho leu agora, somente a fé.
Somente a fé quer dizer que nós só temos confiança em Deus. Fé é a confiança plena que Deus falou e fez se cumprirá ou se cumprir em nossa vida. Então, se ele falou que nós estaremos com ele um dia, não é ele. A grande questão é que os católicos, eles não negam a fé. É errado as palavras assim, fé. Não. Ele diz, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas ele não crê somente em Deus. E aqui está o grande ponto. O somente. Ele não tem somente a fé em Cristo. Ele não está com as mãos vazias como nós estamos. Nós não temos nada. Eu pensava muito isso. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uns amigos meus que estavam aqui em Campina, bem antigo esse vídeo. Aí ele assim, se Deus dissesse a você que você vai morrer hoje, amanhã, o que, é que você faria? Aí eles falavam assim, poxa, eu ia rezar para que Deus perdoasse meus pecados. Olha a ideia que eles têm. Vamos analisar isso daqui à luz. Eles são católicos. Então, vamos analisar aqui à luz da Bíblia. Eu não tenho poder de perdoar meus pecados. Minha oração não pode fazer isso. Eu posso confessar eles, mas pedir perdão, eu não posso. Eu posso confessar. O João cabe confessar. Quem perdoa é Deus. E só Deus pode perdoar. E só Deus pode perdoar quando ele pune na cruz do Calvário o Senhor Jesus. E quando nós acreditamos e confiamos unicamente nesse meio que é Cristo, é que nós podemos, de fato, como Lutero viu aí, né? Ver as portas do paraíso abertas. Gente, é incrível. Quando 2017 fez 500 anos, eu lembro como foi para mim. Até então, não conhecia a fé, a graça. Eu sempre achava que era por mérito, sempre achava que era por obras. Achava que Deus era sempre uma barganha com Deus. Mas é incrível quando você entende. E eu nunca esqueço quando o Bruno falava para Eliel tava, que é meu primo, dizia, Eliel, lembra, é graça. É só graça. Nada do que você faz ou deixa de fazer vai mudar o amor de Deus por nós. E aqui a gente, no segundo ponto, terceiro ponto, né? Somente a graça. Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé, estão vendo redor de Deus. Então, o terceiro ponto é que nós só somos salvos porque Deus quis. Porque Deus nos deu esse presente. Paulo vai dizer que ele nos deu vida. Nada do que a gente pode fazer, e isso tem muitas implicações para a nossa vida, gente. Porque a gente entende, à luz da Bíblia, de que se nós morrermos hoje, nós estaremos no céu. Se é por graça, nós podemos descansar, dormir em paz. Se é por graça, não depende de nós, podemos pregar o evangelho, porque não é por obra. Se é por graça, não importa se a gente é branco, é negro, é pobre, é rico. Deus não tem acepção de pessoas, Deus tem um povo. E Deus vai salvar esse povo. Somente a graça. Somente a graça é o terceiro ponto. O quarto ponto é somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica, ela reafirma, naquele tempo reafirmava que Cristo não era suficiente. Eles falavam que Cristo mais Maria. Eu preciso da intercessão de Maria. Você já, eita, desculpa. Não sei se você já viu essa frase, né? Quando fala assim, tudo com Jesus, nada sem Maria. Olha como essa frase deles é forte. Eles usam muito isso. Tudo com Jesus, beleza. Nada sem Maria. Gente, nós só temos Cristo. Nós só temos o Senhor Jesus. Ele é o nosso amado. Ele é o único e ele é suficiente. E nós só podemos pegar ele. Nós não podemos apegar a nós mesmos. Nós não temos poder para isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer que por quanto há um só Deus e um mediador entre Deus e Cristo Jesus, homem. Aí a gente pode pensar, mas Samuel, nós já ouvimos falar isso. É verdade. Mas se tem uma coisa que a reforma nos ensina, que é muito mais importante do que os solas, do que os somentes, é que nós precisamos retornar constantemente à palavra de Deus. Nós precisamos diariamente olhar para ela, voltar para ela, viver ela, ensinar ela. Porque nós só estamos de pé porque nós voltamos para ela. Enquanto a história caminha para um final, o povo, o mundo quer encontrar uma motivação, encontrar um sentido, encontrar novas e novidades. E muitas igrejas fazem isso. Nós, contudo, precisamos diariamente fazer uma nova de 180 graus. Arrependimento. Voltando, reformando-nos, se reformando, se reformando. É um processo contínuo. Até que nós voltemos a 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Porque só ali a gente vai encontrar graça para poder continuar até o Senhor Jesus voltar.
Então, somente Cristo quer falar para a gente que só Jesus e nada além dele pode nos levar para o céu. Paulo não pode, Pedro não pode, ninguém pode. O pastor da nossa igreja não pode, a denominação que a gente está também não pode. Nossa teologia, nossa visão de fé, que nós amamos tanto e que eu amo tanto e que afirmo que eu amo, mas ela não pode fazer isso. Eu tenho que entender. E ela afirma isso. A teologia afirma que só Cristo pode nos salvar. E qualquer pessoa, ela só precisa do Senhor Jesus para ser salva. Só Ele pode fazer a obra que a gente não pode fazer. Aí você pergunta, mas por que somente Cristo? Por causa da obra da cruz. Samuel não subiu na cruz, Juninho não subiu na cruz, nem Bruno subiu na cruz, nem Maria subiu na cruz. Só Cristo subiu na cruz. Paulo fala em Romanos 4, 24, que ele morreu por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Então, é através de Cristo, somente dele, que nós podemos encontrar, nós podemos obter essa graça. Então, vamos pensar aqui. A graça seria o presente de Deus. É o ato de Deus fazer isso. A fé é o instrumento. É como eu pegar a graça. Deus está com a mão estendida com esse presente. E a fé é nossa mão pegando essa graça para nós. Fé é essa que é um presente de Deus, como diz Paulo em Efésios 2:8, que Deus dá a um povo, do qual nós fazemos parte. Do qual nós fazemos parte. Essa fé é um presente de Deus. E Cristo é aquele que realiza essa obra da graça. Ela só é possível porque Cristo, de fato, morreu por nós, como Lutero veio aqui, para que Deus pudesse nos tornar, nos declarar, tornar não, tá? Nos declarar justos. Nós não somos justos, mas Deus nos declara a partir da obra de Cristo. Isso é importante. Então, nós não nos tornamos justos. Nós somos injustos, nós somos pecadores, mas diante de Deus, Deus declarou no seu tribunal que nós somos justos, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos injustos. Por fim, gente, é o grande sola da reforma que junta tudo isso. Se a palavra é de Deus, se a graça vem de Deus, se a fé é um dom de Deus, somente a fé, se somente Cristo pode nos salvar, no fim das contas, toda glória é só para Deus. Isso porque a Igreja Católica e muitas igrejas evangélicas hoje, elas acabam atribuindo, honrando pessoas como pastores, como líderes, como apóstolos. Todas as vezes que nós confiamos em pregadores, que nós confiamos, por exemplo, que se aquele pregador tiver naquele dia, vai chover fogo, e se um outro irmão não tiver, a gente vai estar dando glória para outro. É claro que nós temos que procurar pessoas que pregam a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer a vocês, e o que eu quero dizer ao meu coração também nessa noite, é que somente glória a Deus é a gente reconhecer, por fim das contas, que nós somos pó, que tudo que nós temos é dado por Deus e que a nossa resposta é a glória a Deus. É glorificar a Deus. E não é ficar falando, glória a Deus, bem alto da igreja. Não, não é isso, não. É viver uma vida que manifeste a Deus. É a famosa síntese. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Quando eu vejo o Bruno, eu não olho o Bruno como se fosse as forças de Bruno. Eu sei que Bruno prega porque é Deus na vida dele, que ele ora porque é Deus na vida dele, porque ele estuda porque é Deus na vida dele, porque ele malha a ficar forte porque é Deus na vida dele. Juninho toca porque é Deus na vida dele. E Jeane trabalha e eu sei que é Deus na vida dela, porque ela entende isso. Entendeu? Jobson serve a nossa igreja porque é Deus na vida dele. E nós temos que, por fim das contas, dizer: não foi Joninha, não foi Jeane, não foi Bruno, não foi Letícia, foi Deus. Toda glória é para Deus. E adorar e honrar Ele. As pessoas não fazem isso. As pessoas, muitas vezes, o caso mais clássico é os católicos. Eles se ajoelham, eles agradecem quando recebem uma cura. A Maria, por exemplo. Eu nunca esqueço ano passado, meu avô, quando era vivo ainda, ele teve um problema no olho. E ele estava com muito problema. Ele foi curado, né? Deus curou naturalmente. Naturalmente. Não foi uma cura instantânea miraculosa, mas Deus, no meio ordinário, curou ele. E minha família, que é altamente católica, disse assim: nós vamos para Santa Luzia porque a gente vai soltar fogos para Santa Luzia, que é a senhora a padroeira da vista. E isso não é dar glória a Deus. Isso é dar glória, isso é vanglória, dar glória ao homem, a ídolos, a Satanás. Nós damos glória somente a Deus. Se vivemos, damos glória a Deus. Se morremos, damos glória a Deus. Então,
Paulo é muito claro em falar para a gente. Eu estou terminando aqui para a Juninho louvar a gente encerrar, onde ele fala para a gente o seguinte: porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Vamos entender, a gente escuta tanto ele, mas não entender. Porque dele são todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. É ele que fez tudo. Tudo foi feito por Deus. Nada foi feito por nós. Nós somos apenas instrumentos. Por meio deles, todas as coisas. Deus é aquele que sustenta as coisas. De modo que Jesus vai dizer que nenhum passarinho cai se Deus não permite. Olha que Deus é soberano e por meio dele tudo acontece. E por fim, tudo é para ele. E tudo converge para que Deus seja exaltado. A gente olhe para ele e diga: meu Deus, nós só estamos aqui porque o Senhor é fiel, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor é bom. Nós só vivemos aqui porque o Senhor é bom. Então, é sempre isso. E ainda mais falamos para as pessoas. E as pessoas vão reconhecer em nossa vida, quando elas vão olhar para a gente e dizer: poxa, não é esse jovem da congregacional, é Deus na vida deles. Nós só estamos aqui nessa reunião, vocês só entraram aqui porque Deus permitiu. E a volta para Deus é honrar, é glorificar. Deus nos criou para a sua própria glória. E o próprio Deus tem glorificar o nome dele. Por isso que é por graça, por isso que é por Cristo, por isso que é pela fé, por isso que a Escritura é suficiente, porque ela glorifica a Deus. Porque ela volta para Deus. Pense, se nós ficássemos olhando para o que os homens falam, Deus não seria glorificado, o homem seria. E talvez nosso maior pecado, até depois de crente, é atribuir glória não para Deus, mas para nós mesmos, para outras pessoas. Então, que Deus nos ajude. Mais uma vez eu retorno. O grande trunfo da reforma, pessoal, mais do que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glória a Deus, é nós todos os dias, em todos os momentos, voltarmos para esses princípios. Voltarmos para a Escritura. E nunca esquecer. Não basta, entenda o que eu vou dizer, não basta fé, graça, Cristo, glória a Deus e Escritura. Tem que ser somente. A grande marca da reforma é o somente. Você quer ver se a pessoa é cristã de fato ou não? Você quer saber se você... E eu quero saber se de fato eu sou um crente ou não. Esse é o teste que eu tenho que fazer diariamente. Será que eu estou somente nesses princípios? Porque eles vão mostrar de fato uma igreja bíblica genuína. Certo? Somente, somente e somente. Então eu espero que tenha alguma lição para vocês. Eu sei que Bruno, Joninha já conhece, Jeane. Acho que eles já ouviu falar também desses pontos. O Jobson também que faz seminário. Mas eu trouxe eles para a gente porque meu sonho é que a nossa igreja ela tenha essa cultura de fazer essas reuniões dia 31, dia 30, sobre a reforma. Porque nós precisamos voltar para isso. Lembrar o que Deus fez e o que Deus pode fazer ainda, gente. Nós precisamos de uma nova reforma. Vocês viram essa semana, o cara falou, um pastor Batista, que eu já ouvi, eu já vi entrevista dele, falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Um pastor, essa semana. Estou falando de 10 anos atrás, nem um mês atrás. Foi essa semana. Outro dia foi dizendo que Deus já é soberano. Outro dia é falando que é o coração de Deus, é o centro do coração de Deus. Gente, nós precisamos estar muito atentos a defender a palavra de Deus, a voltar nosso coração para a Escritura. E a maior lição que o reformador deixou para a gente foi essa. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Deus nos dê graça. Juninha, louva a música, por favor.